Paz e graça para você ligado nessa programação especial. Hoje é o dia esperado por muita gente, porque é o dia do debate especial em formato diferente, perguntas, respostas, com tempo para responder e tal, na medida em que você vai poder tirar suas dúvidas a respeito de um assunto que incomoda e incomoda bastante muita gente. Afinal de contas, a igreja, o grupo de salvos pelo sangue do Senhor Jesus, que está aguardando a volta do Cordeiro, ela vai ou não passar pela grande tribulação? Boa parte dos cristãos brasileiros acredita que o arrebatamento da igreja vem antes da grande tribulação. Por sinal, é o evento que marca o início da grande tribulação. A igreja sobe com Jesus para as bodas do Cordeiro e aqui embaixo o anticristo aparece e faz a festa, literalmente falando, a festa do capeta, né? Até a volta de Jesus, que põe fim a essa festa e inaugura o reino milenar. Muitas vezes nós temos discutido aqui a natureza do milênio. Hoje não. Hoje nós vamos discutir a grande tribulação em relação aos salvos. Aos salvos que não se converteram durante a grande tribulação, porque aí seria muita moleza, né? Lógico, se converte durante a grande tribulação é porque está lá. Mas os salvos que tenham sido alcançados pela graça antes da grande tribulação, eles realmente serão arrebatados antes da manifestação do anticristo e do início da grande tribulação, como quer a maioria, ou pelo menos em parte, isto é, durante algum tempo permanecerão nesse mundo, tendo de se haver com o anticristo, sendo perseguidos e tudo mais, até que volte Jesus ou arrebate essa igreja antes do final da grande tribulação. Na sua opinião, qual será o que será que vai acontecer? O que a Bíblia ensina a respeito disso? Aproveite para tirar suas dúvidas, porque não é todo dia que a gente tem dois especialistas tão feras e tão crentes no Senhor Jesus para tratar desse assunto. Está no ar? Ou vejam só. Olá! É com alegria que, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, estamos iniciando essa edição especial do programa Vejam Só. Entre no site www.vejamsó.com.br e vote na enquete, porque a Agrade tem um presente para você. Nós vamos sortear entre todo mundo que votar na enquete hoje. Vai ser no final da edição desse programa. Muito bem. Você está curioso para saber quem são os nossos convidados? Hoje, conosco, o pastor Éder William, da Igreja Assembleia de Deus Madureira. Pastor Éder William, paz e graça, seja bem-vindo. Paz e graça, pastor Éber, pastor Carlos, que está conosco também no debate, prezados telespectadores, internautas, é um prazer retornar aqui no programa Vejam Só. Onde fica a igreja que o senhor pastoreia? Pastor Éber, eu sou um copastor, pastor auxiliar, e a nossa Igreja Assembleia de Deus de Madureira é presidida pelo nosso líder, pastor Deiró de Andrade, na Avenida Mateu Bem, 263, em São Mateus, Zona Leste. Muito obrigado pela presença do irmão aqui, mais uma vez, né? Também voltando ao programa, o pastor Carlos Augusto Vailate, da Igreja Evangélica Jaboque. Paz e graça, pastor Vailate, tudo bem? Tudo bem, pastor Éber, paz e graça também, pastor Éder. É muito bom aqui poder estar junto com o irmão, falando sobre esses assuntos que o Éber não gosta nem um pouco, que envolvem escatologia e que, com certeza, os nossos queridos telespectadores também devem ficar um tanto quanto intrigados com este assunto, né? Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Onde é que fica a Igreja Evangélica Jaboque? Fica na Vila Alpina, Zona Leste de São Paulo, na Rua Doutor Vicente Jacaglini, 834. Muito agradecido pela presença do senhor. Muito obrigado, pastor. Você aí de casa, vota na enquete e se habilita aos prêmios que a gente vai sortear aqui. A enquete de hoje é... Primeiro, você entra no site, né? www.vejamsó.com.br, vota na enquete que diz... Segundo as Escrituras, os salvos passarão pela grande tribulação, mesmo que seja em parte, porque tem gente que nem eu, que acha que o arrebatamento é lá no meio da grande tribulação, né? Então, passa pela tribulação, não toda, mas em parte. Tem gente que acha que não passa pela tribulação coisa nenhuma, porque para passar para a tribulação é coisa de ímpio ou de judeu não convertido. Então, Jesus vai nos tirar daqui antes. Tá, essa é a pergunta, tá?
segundo as Escrituras, os salvos passarão pela grande tribulação? Sim, passarão. Por quê? Jesus falou que... Não sei o que ele falou. Não passarão. Ele vem antes. Jesus vem antes e nós vamos comer bolo das bodas do Cordeiro lá no céu. Não tem nada que ficar conhecendo o anticristo, não. Isso é coisa de quem não tem o que fazer. E a terceira resposta é não sei, que é a minha, aliás. Hoje não é, não. Eu sei que a gente vai ter que se haver com o anticristo. Mas eu posso mudar de opinião, dependendo dos argumentos aqui dos meus dois convidados. É a primeira vez que o Vejam Só vai pôr em pauta, neste formato de debate, com perguntas e respostas, esse tema do arrebatamento e a tribulação. Carlos Augusto Vailate, o senhor é ministro da Igreja Evangélica Jaboque, sempre que o senhor vem ao programa, o senhor arranja polêmica. Meu Deus do céu. Qual é a posição que o senhor vai defender hoje? A minha posição, Heber e telespectadores, é que haverá a tribulação. Após esta tribulação, a igreja, antes de tudo, ela participará ou parcialmente ou totalmente desta tribulação. Depois disso, Jesus, ele vem e em seguida inaugura o milênio. Essa é, em linhas bem gerais, a posição que irei defender, chamada classicamente na escatologia de posição pós-tribulacionista, ou seja, a igreja passa pela tribulação. Ela não sobe antes? Em hipótese alguma. Por falar em tribulação... Sim. O senhor foi vítima de uma situação desagradável, a gente quer alertar os telespectadores. O que aconteceu? Sim. Obrigado pela oportunidade, viu, Heber? Pode falar. O que ocorre? Eu recebi uma ligação de um irmão em Cristo. Eu vou manter o nome dele, os dados em sigilo, porque ele quis que tratasse de uma forma confidencial. Mas existem pessoas, ou existe uma pessoa especificamente, que inclusive usa um sotaque italiano, e esta pessoa está se fazendo passar por mim em algumas regiões do Brasil, ligando para irmãos, ou para igrejas, ou para determinadas entidades eclesiásticas ou para-eclesiásticas, solicitando dinheiro, alegando que enviou um missionário para uma determinada região e dando o número de uma agência e conta para que as pessoas, ali de boa fé, né, ou ingenuamente, venham depositar. Então eu quero deixar bem claro para todo o Brasil, para todos os rincões deste país onde aqui a RIT é assistida, que eu nunca liguei para ninguém pedindo dinheiro em hipótese alguma, não faço e jamais farei tal tipo de situação. É algum tipo de estelionatário que está se valendo do meu nome, e eu quero deixar bem claro para todos os telespectadores, para todo o Brasil, que eu nunca fiz, não faço e jamais farei tal tipo de ação, porque eu sou crente em Jesus. Isso não é da minha índole, do meu caráter. Então, se alguém receber algum tipo de telefonema solicitando depósito em conta, dinheiro para alguma ajuda assistencial, não fui eu, Carlos Augusto Vailate, o próprio, que fiz esta ligação. Por favor, desconsiderem tal tipo de solicitação. Muito bem. Outra coisa, se essa moda pega, né? Sim, pastor. Então, é bom avisar. Você que é telespectador, vejam só. Alguém ligou em nome dizendo que foi um dos convidados e tal. Sim. Vai para o site do Vejam Só, lá você tem o contato de todos os convidados. Você telefonaria para o pastor Vailate. Pastor, ligaram aqui e tal, foi o senhor mesmo, foi sua organização. Pronto, morreu. Exato. Tem o e-mail deles. Exato, né? exato. Então, desconfie, tá? Exato. Desconfie, porque, meu pai do céu. Obrigado pela oportunidade. Imagina, obrigado, pastor Vailate. Pastor Éder William, o senhor é ministro da Igreja Assembleia de Deus Madureira. O senhor vai defender qual posição? Reverendo Heber, nesse debate eu estarei defendendo o posicionamento bíblico pré-tribulacionista, isto é, a vinda de Jesus em duas fases. A primeira invisível, chamada o arrebatamento da igreja. E a segunda fase, no final da grande tribulação, quando Jesus voltará com a igreja de forma visível. Portanto, nós vamos defender aqui o posicionamento bíblico que a igreja ela não passará pela grande tribulação. Muito bem. Então o senhor é dispensacionalista? Dispensacionalista, pré-milenista e pré-tribulacionista. Nunca conheci um dispensacionalista que não fosse pré-milenista e pré-tribulacionista.
todos eles divergem em várias coisas. Existem algumas divergências. Mas nunca em relação ao milênio, nem ao arrebatamento da igreja. Uma coisa nós concordamos, viu, Weber? Porque eu também sou pré-milenista, mas pós-tribulacionista. E não dispensacionalista, obviamente. Muito bem. Já que os territórios estão demarcados, até com uma certa antecedência, eu vou mudar um pouquinho o roteiro e vamos pôr a matéria de abertura agora. Tá bom? Vamos lá. Uma das maiores polêmicas envolvendo as profecias sobre o fim dos tempos é o que se diz respeito à volta de Jesus e, por consequência, o arrebatamento de todos os que receberam Jesus como Salvador. Os que creem no arrebatamento antes da tribulação argumentam que Jesus voltará em segredo para levar todos os cristãos salvos deste mundo para o céu. No centro da doutrina pré-tribulação estão várias passagens que comparam a segunda vinda de Jesus a um ladrão à noite, e também as suposições que o seu retorno e o arrebatamento são dois acontecimentos distintos. Com relação à sua volta, Jesus disse aos discípulos: "Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis." Estas não são as únicas passagens bíblicas relacionadas à pré-tribulação. Existem ainda muitas outras. Já este verso bíblico serve de esteio para a teoria do arrebatamento depois da tribulação. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. O Vejam Só de hoje debate: os salvos passarão pela grande tribulação ou serão arrebatados antes dela? E esse debate obedece a um formato diferente. Aquele que a gente tem mantido às terças-feiras, né? Um debate especial, onde eu tenho um representante do pré-tribulacionismo, que no caso é o pastor Éder William, da Igreja Assembleia de Deus Madureira, e um representante do pós-tribulacionismo, que é o pastor Carlos Augusto Vailate, da Igreja Evangélica Jaboque. O que eles vão fazer? Um vai fazer perguntas para o outro, e as respostas serão dadas em, no máximo, 3 minutos, e dadas as respostas, o interrogador fará um comentário da resposta com mais 3 minutos. E aí muda de lado. Por meio das perguntas e respostas, você aí de casa vai ouvindo os argumentos de um lado e de outro, e ao final do programa você tem um material bastante consolidado, né, para tirar sua própria conclusão a respeito de quando se dará o arrebatamento. Antes da tribulação, no meio dela ou depois dela, no fim, né, quando Jesus voltar. Aproveita, não é todo dia que você tem a oportunidade de ter um exercício tão bem preparado como o que o pastor Éder William e o pastor Carlos Vailate fizeram para você. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós queremos mandar um presente para você. Então entre no site www.vejamsó.com.br, o site do programa, vote na enquete. A enquete de hoje diz assim: segundo as Escrituras,
Os salvos passarão pela grande tribulação? Sim, vão passar, nem que seja uma parte, mas vão passar. Ou não, nós vamos ser arrebatados antes, ou não sei. Votou na enquete, você está habilitado para os presentes que nós vamos sortear aqui no final dessa edição e também no final da semana. Por isso, não deixe de votar. Hoje o programa é um formato diferente, um formato de perguntas e respostas. E quem vai começar fazendo a pergunta será o pastor Éder William, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Pode perguntar, pastor Éder. Pastor Carlos, no entendimento do senhor, a igreja, ela passará pela grande tribulação, sendo que a grande tribulação é um período escatológico destinado para o povo judeu? 3 minutos para a resposta, pastor, vai lá. Ok. Pastor Éder e telespectadores, quando nós falamos sobre a questão da tribulação, nós temos que entender o seguinte: no ponto de vista pós-tribulacionista, a tribulação e a ira de Deus são duas coisas distintas. A ira de Deus, ela vem, na verdade, sobre os ímpios, de uma forma geral, e a tribulação, ela vem apenas sobre os crentes. Quando nós analisamos a palavra grega tlipsis, que é a palavra normalmente usada nas Escrituras para tribulação e aflição, em vários contextos, ela é empregada quando se refere a um momento de provação para se referir aos cristãos. Então, quando nós falamos sobre esse contexto, nós entendemos que a igreja passará pela tribulação, porque esse é um tipo de situação que é recorrente durante toda a história da igreja. Aliás, aproveitando a pergunta do pastor Éder, eu diria que a igreja vai passar pela tribulação pelo menos por 4 motivos. Vamos ver se eu terei tempo para passá-los aqui. Primeiro, eu acredito que a igreja passará pela tribulação, porque passar por tribulações sempre foi uma experiência normal dos cristãos do período bíblico. Quando nós vemos, por exemplo, Paulo e Barnabé, eles dizem lá que importa que por muitas tribulações passemos nós cristãos, né, para que cheguemos ao reino dos céus. Quando nós vamos para Romanos capítulo 5, versos 3 e 4, Paulo diz que nós nos gloriamos nas tribulações porque a tribulação produz paciência, a paciência a experiência e a experiência a esperança. Quando vamos para Apocalipse capítulo 1, verso 9, João se identifica com os seus conservos ali de Apocalipse como vosso irmão e companheiro de tribulação. E Paulo, ele diz aos Tessalonicenses que ninguém se comova por essas tribulações, sabendo que para isso fomos ordenados. 1 Tessalonicenses 3:3. Além disso, eu acredito que a igreja passará pela tribulação porque, de acordo com a história universal, este sempre foi, ou esta também sempre foi, a experiência normal da igreja. A igreja, desde o seu surgimento, ela experimentou grandes tribulações com imperadores romanos, com os próprios judeus, com muçulmanos, com vários outros grupos, né? De maneira que, por exemplo, hoje estima-se um cientista em geopolítica, por exemplo, ele diz que estima-se hoje que existam cerca de 100 a 150 milhões de cristãos perseguidos no mundo. E maior tribulação que essa não existe. Terceiro, eu acredito que a igreja passará pela tribulação dos fins dos tempos, porque alguns textos bíblicos, tais como Mateus 24, versos 29 a 33, 2 Tessalonicenses 2, versos 1 a 12, 1 João capítulo 2, versos 18 e 22, capítulo 4, verso 13, Apocalipse capítulo 13, versos 7 e 10, também diz isso. E por fim, eu acredito que a igreja passará pela tribulação, porque esta era a crença normal também das pessoas que pertenciam ao período dos pais da igreja. Eu vou parar aqui para não estourar o tempo. Tá bom, depois a gente aprofunda. Faltam argumentos para dizer porque a igreja passará pela grande tribulação. Esse é o propósito do programa. Amém. Pastor Éder William, o senhor tem 3 minutos para comentar a resposta do pastor Vailate. Prezados telespectadores e internautas, os comentários citados pelo nobre pastor Carlos, diante dos pressupostos do pós-tribulacionismo, estão caracterizados em tribulações que ocorreram no decurso da história. Entretanto, o tema do debate fala não de tribulação, fala de uma grande tribulação. Você que tem a sua Bíblia, pegue agora em Mateus capítulo 24 e versículo 21. A Bíblia diz: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais.
Portanto, os exemplos comentados pelo nobre pastor, que são as bases do pressuposto pós-tribulacionista, não estão em harmonia com as Escrituras, porque a Escritura afirma em Mateus 24, 21, que a grande tribulação será um acontecimento ímpar, singular. O texto bíblico foi dito por nosso Senhor Jesus. Ele disse que nunca ocorreu e nunca haverá. Portanto, a grande tribulação é um evento escatológico sem proporções em todo o decurso da face da terra e da história da raça humana. A pergunta que eu tinha feito foi sobre por que os judeus, por que a igreja não passará pela grande tribulação, porque este período tribulacional, escatológico da grande tribulação, é destinado aos judeus. Quando o Senhor Deus ele fala através do livro do profeta Daniel, capítulo 9, você que tem a sua Bíblia, abra em Daniel 9, versículo 24. A Bíblia diz que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Deus manda essa mensagem através de Gabriel, e o anjo entrega esta palavra profética escatológica para Daniel, e o povo de Daniel é o povo judeu. As 70 semanas escatológicas de Daniel são semanas escatológicas que apontam para períodos proféticos. E a última semana, que é a 70ª, é justamente o período da grande tribulação. Portanto, nós podemos afirmar aos prezados telespectadores e internautas, com base nas Escrituras, que o período da grande tribulação está destinado para o povo judeu. Partindo deste fundamento bíblico, nós podemos afirmar categoricamente que a igreja ela não passará pela grande tribulação, porque esse período é para exclusividade do povo judeu e daqueles que não forem arrebatados quando da vinda gloriosa do Senhor Jesus. Muito obrigado, pastor. Bem, agora é a vez do pastor Carlos Augusto Vailate, da Igreja Evangélica Jaboque, fazer a sua primeira pergunta ao pastor Éder William. Pastor Éder, como o pré-tribulacionismo concilia 1 Tessalonicenses 4, versos 13 a 18, que é um texto que fala sobre uma vinda de Jesus iminente segundo o pré-tribulacionismo, como ele concilia esse texto com 2 Tessalonicenses 2, versos 1 a 12, que fala sobre uma vinda de Jesus que não é iminente, uma vez que esta vinda ela é claramente precedida pela manifestação do anticristo. Esses textos são contraditórios? Não são? Como que o pré-tribulacionismo, na pessoa do Senhor hoje, como representante desta visão, concilia 1 Tessalonicenses 4 com 2 Tessalonicenses 2? 3 minutos, pastor. Prezados irmãos, o texto de 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, é o texto que trata sobre o arrebatamento da igreja. E no entendimento pré-tribulacionista, a vinda de Jesus, ela é caracterizada por duas fases, a saber, primeira fase, o arrebatamento da igreja. Portanto, o texto e o contexto de 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 14, está falando sobre a vinda do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja. E o arrebatamento está caracterizado no capítulo 4 e no versículo de número 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Meu prezado, esse texto de Tessalonicenses, primeira carta, o pano de fundo está falando sobre a igreja de Tessalônica, quando na época de Paulo existia entre a comunidade cristã daquela região uma certa inatividade, uma certa ociosidade dos crentes que estavam aguardando a vinda de Cristo desde aquela época, mas pela sua ociosidade eles não queriam nem mais trabalhar. Mas o apóstolo Paulo, ele está aqui exortando o povo de Tessalônica, e consequentemente esta palavra é para a igreja de todas as eras, inclusive a nossa, sobre a vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja, a vinda de Cristo, chamada primeira fase dentro do conceito pré-tribulacionista. O nobre pastor
Carlos pediu para a gente fazer a conexão e como que nós entendemos a palavra que está na primeira carta aos Tessalonicenses com a segunda carta aos Tessalonicenses. No entendimento pré-tribulacionista, o contexto de 2 Tessalonicenses está se referindo à segunda fase da segunda vinda de Cristo, que ocorrerá justamente no período da grande tribulação. Portanto, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 1 a 13, é a primeira fase da vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja. A igreja será arrebatada e será introduzida no tribunal de Cristo para o recebimento de galardões e depois nas bodas do Cordeiro. Neste período que a igreja está desfrutando das benesses celestiais, que é as bodas do Cordeiro, ocorrerá 7 anos aqui na terra de grande tribulação, quando se manifestará o déspota, o homem do pecado, que é o anticristo, onde se combina a profecia da segunda carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Muito obrigado, pastor. Pastor Vailate, 3 minutos para o seu comentário. Obrigado, pastor Heber. Obrigado, pastor Éder, pela resposta. Bom, primeiramente, é curioso nós vermos a observação do pastor Éder quanto à posição bíblica, que o pré-tribulacionismo é a posição bíblica. Há totais desconfianças com relação a isso, porque esta não foi a posição defendida pela igreja primitiva e nem pelos pais da igreja. Ela não aparece, por exemplo, em textos como a Epístola de Barnabé e vários outros textos, em Lactâncio, em Tertuliano. Todos eles têm uma posição claramente pós-tribulacionista, e quando nós analisamos a história, Heber e telespectadores, nós vemos que o pré-tribulacionismo, ele é uma invenção que surge no século XVIII por um senhor, um teólogo anglo-irlandês chamado John Nelson Darby, que acaba falando inclusive sobre uma vinda secreta de Cristo, de acordo com o resultado de uma profecia numa igreja dentro de um contexto escocês. Ora, não fica claro essa vinda de Jesus em 2 fases. Em nenhum momento, eu quero deixar claro para os telespectadores, há uma referência no texto grego, numa tradução hebraica, falando sobre 2 vindas ou sobre uma vinda em 2 fases. Nem a palavra fase aparece 2 vezes na Bíblia, sobre a primeira e a segunda, e nada disso ocorre. Portanto, essa é uma criação teológica extremamente tardia do século XVIII, enquanto o pós-tribulacionismo é uma crença bem sedimentada pelo menos nos primeiros 4 séculos da igreja e depois ao longo da Idade Média. Bom, continuando com relação aos textos, de novo, ele comentou sobre uma vinda de Jesus em 2 fases. A Bíblia não ensina tal coisa. Em nenhum texto fala-se sobre 2 fases. Então, como podemos conciliar 2 Tessalonicenses 2, capítulo 2, versos 1 a 12, com 1 Tessalonicenses 4, versos 13 a 18, ou até o capítulo 5 em diante? Nós podemos conciliar entendendo que 2 Tessalonicenses, capítulo 2, fala sobre a manifestação do anticristo. Depois dessa manifestação do anticristo, a igreja participa disso. Paulo diz lá que ninguém vos engane, porque a vinda de Cristo não ocorrerá sem que antes se manifeste o filho da perdição, antropostesanomias, ou seja, fala sobre um homem, e depois disso ocorre a tribulação, a igreja participa disso, e aí sim, emendando esse texto teologicamente, corretamente com 1 Tessalonicenses 4, é que faz sentido Paulo dizer que muitos dormem, porque muitos dormem, como uma referência ali eufemística ao fato de muitos dormirem certamente no contexto do anticristo, porque eles morreram durante o governo do anticristo. Então ele fala depois sobre aqueles que serão arrebatados quando da vinda. Então não há essa conciliação do ponto de vista do pós-tribulacionista, e o pré-tribulacionismo ele é obrigado a recorrer a 2 fases de uma vinda de Cristo. Em nenhum momento as Escrituras ensinam uma vinda de Jesus em 2 fases. Essa é uma criação posterior da igreja no século XVIII. Bom, fim da primeira etapa, cada um já fez uma pergunta, agora o pastor Éder William, da Igreja Assembleia de Deus, vai fazer a segunda pergunta para o pastor Vailate. Pastor Carlos, no entendimento do senhor, se a igreja ela passará pela grande tribulação, podemos afirmar que a vinda do Senhor Jesus ela é iminente?
3 minutos para sua resposta. Essa é forte. Muito obrigado. A vinda de Jesus, ela não é iminente em hipótese alguma. Com iminente, eu quero dizer algo que pode ocorrer a qualquer momento. Normalmente, quando o pré-tribulacionista usa essa expressão, ele diz que Jesus pode voltar daqui a 5 minutos ou daqui a 1 hora. Eu não sei se essa é a visão do pastor Éder. Na visão bíblica, tomando empréstimo próprio a colocação dele, é impossível que Jesus venha a qualquer momento. E por que é impossível? Porque é necessário que antes disso se manifeste o anticristo como uma pessoa, não um espírito do anticristo, mas uma pessoa. Então eu posso assegurar, por exemplo, para os telespectadores, eu não gostaria de dizer isso, mas com certeza absoluta vocês assistirão amanhã, vejam só, porque Jesus não voltará até amanhã com 100% de certeza. E eu não digo isso, pelo amor de Deus, não me interpretem como um discurso arrogante ou prepotente, mas eu digo isso porque a Bíblia diz que o anticristo tem que se manifestar antes e a tribulação também tem que ocorrer. Dessa forma, é impossível que a vinda de Jesus seja iminente. Um detalhe com relação a isso é importante. Quando Jesus diz que daquele dia e hora ninguém sabe, isso fala sobre o desconhecimento com relação à data ou à época da sua vinda. Não é porque eu não sei quando ele virá que eu não possa dizer quando ele não virá. Eu, por exemplo, sei que ele não virá agora. Por quê? Porque a tribulação e o anticristo ainda não se manifestaram. Aliás, eu quero aproveitar com o tempinho que tenho e pegar o gancho do texto de Mateus, que acho que a sua editora é pré-tribulacionista, viu, pastor Heber? Mas deixa eu continuar aqui. Ele disse que estava tão claro, e na reportagem também, que Mateus 24 ensina a pré-tribulação. Um grande engano. E eu vou ler alguns textos, eu só vou ler, os textos ficarão claros. Olha só o que Jesus diz. Mateus 24, versos 29 em diante. Verso 29. Depois da aflição daqueles dias, aqui a palavra aflição é tlipsis. Por isso que o pós-tribulacionismo não vê uma diferença entre a tribulação normal e a grande tribulação. Ela só é diferente em questão de intensidade, somente por esse motivo. Tanto é que é a mesma palavra grega que é empregada. Verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Continuando. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma outra extremidade dos céus. Isso quer dizer que os escolhidos estarão aqui participando da tribulação. E não são judeus, é uma referência à igreja. Depois nós vemos, quando virdes todas estas coisas, verso 33, sabei que ele está próximo às portas. E aí vem 3 textos que são muito mal interpretados pelo pré-tribulacionismo, que diz: e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, versos 39 a 41. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Ora, esse texto fala sobre pessoas que são levadas para o juízo e não que são levadas para o arrebatamento. Muito bem. 3 minutos, pastor Éder William, para o senhor comentar a resposta do pastor Vailate. Prezados ouvintes, pastor Heber, posso fazer uma colocação do argumento da réplica anterior? O senhor usa o tempo como o senhor quiser. Quando o nobre pastor Carlos ele fez o comentário de John Nelson Darby, teólogo inglês, irlandês, na verdade, ele não criou e não inventou o chamado pré-tribulacionismo. Ele apenas foi o teólogo que sistematizou a doutrina que já é bíblica. Seria também, da minha parte, uma falta de ética dizer que os irmãos calvinistas eles inventaram a predestinação incondicional que está na Confissão de Westminster. Eles foram os teólogos que sistematizaram o entendimento calvinista na chamada teologia da predestinação. Portanto, John Nelson Darby, prezados telespectadores, ele foi o teólogo que apenas sistematizou a doutrina pré-tribulacionista, o entendimento que Cristo voltará em 2 fases. A primeira, o arrebatamento, e a segunda fase no final da grande tribulação. Também me causa surpresa quando o nobre pastor cita textos apócrifos de Barnabé. Quero chamar a sua atenção que a nossa única regra de fé e prática se chama Bíblia, Palavra de Deus, ponto final. E o nobre colega também fez um comentário sobre a igreja primitiva. Ora, a igreja primitiva, da época dos apóstolos, eles aguardavam com expectativa a vinda de Cristo desde os primórdios do cristianismo. Portanto,
a iminência da vinda de Cristo significa que Cristo pode voltar a qualquer momento. E me causa temeridade quando o nobre colega diz que amanhã nós teremos o programa. Nós não temos esta autorização bíblica para afirmar que amanhã estaremos vivos, que amanhã teremos o programa, porque a vinda de Cristo, ela é iminente, conforme o ensinamento das Escrituras. O Senhor Jesus, ele diz em Mateus 24, 36, porque daquele dia e hora ninguém sabe. Ou seja, a vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja é iminente, e isto significa que o Senhor Jesus, ele exorta o povo de Deus a andar em constante vigilância, numa expectativa de santificar a sua vida, porque a Bíblia não declara o dia do nosso passamento para a eternidade e nem o dia quando Cristo voltar. Portanto, a iminência no contexto pré-tribulacionista indica que o Senhor Jesus está exortando o seu povo a andar em vigilância e aguardar a sua volta, porque a qualquer momento o arrebatamento da igreja acontecerá. Fechar os olhos para a realidade do arrebatamento é justamente negar o que está escrito de forma cristalina, a palavra de Deus, conforme 1 Tessalonicenses 4, verso 17. Bom, agora é a vez do pastor Vailate interrogar o pastor Éder William com a sua segunda questão. Ok. Pastor Éder, o anticristo, além de ser citado em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versos 1 a 12, além de ser citado em 1 João, em capítulos 2, capítulo 4, ele também é citado como referência em Apocalipse, no capítulo 13, como a besta que sai do mar. Talvez como uma hipotética ou possível referência a uma pessoa que surge das nações, como o mar representando as nações. Ok. Eu perguntaria, com base em Apocalipse 13, o pastor diria que a igreja passará pela grande tribulação ou não passará, com base em Apocalipse capítulo 13, a besta que sai do mar? 3 minutos, pastor Éder William. Prezado pastor Carlos e nobres irmãos que estão nos assistindo, com base em Apocalipse capítulo 13, com o advento do anticristo, nós podemos afirmar categoricamente à luz da Bíblia que a igreja, ela não passará pela grande tribulação. O livro do Apocalipse, nós temos ali 22 capítulos. E o pensamento pré-tribulacionista tem o entendimento que a grande tribulação está em Apocalipse, do capítulo 6 até o capítulo 19. E nesse contexto, Apocalipse, capítulo 6 até o capítulo 19, em nenhum momento há referência explícita na palavra de Deus sobre a igreja. Portanto, no capítulo 13, como foi dito pelo nobre pastor, a respeito do advento do anticristo, não há nenhum texto, não há nenhum contexto dentro dessa passagem bíblica, desse trecho bíblico, que a igreja, ela participará da grande tribulação. Quero lembrar aos prezados telespectadores que o livro do Apocalipse é um livro profético e também de ordem escatológica. O capítulo de número 1 do Apocalipse, e o versículo 19 diz: escreve as coisas que tem visto, ou seja, capítulo 1, verso 19. Essa primeira parte do verso 19 diz respeito às coisas que João recebeu como revelação na introdução, no prólogo do Apocalipse, que é justamente o capítulo 1. Eu estou me referindo ao capítulo 1, mas os originais da Bíblia não têm nem capítulo, nem versículo, nem epígrafe, apenas para a gente se identificar. A continuação do verso 19 diz assim: e as que são. Essa parte, as que são, diz respeito à igreja no Apocalipse, com destaque para os capítulos 2 e capítulo 3, quando a Bíblia cita a mensagem de Jesus aos pastores das 7 igrejas da Ásia.
Depois nós temos o verso 19 do mesmo capítulo 1 dizendo: e as que depois destas hão de acontecer. Ou seja, uma palavra futura, profética, escatológica, que aponta para a grande tribulação, que vai do capítulo 6 até o 19 do Apocalipse. Justamente nesses capítulos de 6 a 19 do Apocalipse, não há referência bíblica sobre a presença da igreja. Os pós-tribulacionistas citam os eleitos, mas os eleitos e todas as pessoas que eles citam como igreja nesse contexto estão relacionados aos judeus no período tribulacional escatológico. Portanto, no Apocalipse, a igreja surge, aparece no capítulo 2, no capítulo 3, e depois ela só retorna no final do capítulo 19, quando ocorrerá a segunda fase da segunda vinda de Cristo, para ele instalar o milênio e dar cabo no falso profeta e no anticristo. Bem, vamos aos comentários do interrogador, que foi o pastor Vailate. Bom, antes de mais nada, deixa eu retomar o que ele havia comentado no bloco anterior, porque ele falou que eu citei textos apócrifos. Eu não citei todos os textos por falta de tempo e porque não quis estourar. Então eu quero dizer que o Didaquê, que não é apócrifo, ele é cristão, Justino Mártir, que é cristão, Irineu, que é cristão, Tertuliano, que é cristão, Hipólito, que é cristão, Lactâncio, que é cristão, além da Epístola de Barnabé e outros textos do período da patrística, eles trazem declarações claras e inequívocas com relação a uma experiência pós-tribulacionista. E um dos famosos teólogos pré-tribulacionistas, chamado John Walvoord, falecido em 2002, deixou bem claro que nos primeiros séculos da história da igreja não há referência em hipótese alguma clara ou concisa ou correta sobre o pré-tribulacionismo. Portanto, o pós-tribulacionismo, além de ser bíblico, ele é infinitamente mais antigo. E quando ele diz que é sistematizado, não é só sistematizado, né, o pré-tribulacionismo, por John Darby, mas ele também cria a ideia da volta de Jesus invisível ou secreta só para os crentes. Ensino esse absolutamente estranho às Escrituras. Em nenhum momento aparece a palavra secreto ou invisível com relação à vinda de Cristo, que fique absolutamente claro para todos os que nos assistem. Com relação ao Apocalipse 13, a minha pergunta teve uma intenção. Apocalipse 13, pré-tribulacionistas e pós-tribulacionistas concordam que é uma referência ao anticristo, ok? Então, eu tenho que enxergar esse texto à luz daquilo que a Bíblia diz de uma forma geral. Quando eu leio 2 Tessalonicenses capítulo 2, e lá diz que a vinda ou a manifestação do anticristo deve anteceder a vinda de Jesus, então eu tenho que enxergar a Bíblia a partir de uma leitura hermeneuticamente correta, coesa, que faça jus a essa leitura intertextual e não me deter apenas num único e específico texto. Diante disso, é interessante a gente ver o seguinte, com isso que eu disse em mente. Apocalipse capítulo 3, verso 7 diz lá: e foi-lhe permitido, isto é, a besta, o anticristo, que se manifestará no contexto da tribulação e durante o momento em que a igreja estará presente, diz lá, foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, aqui não faz nenhuma referência a judeus, e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. E o mais curioso é o verso 10, que na tradução da versão corrigida e atualizada está errado. Na versão corrigida diz assim: se alguém levar em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. A tradução mais correta, de acordo com o códice alexandrino, é: se alguém tiver que ser preso, será preso, no contexto da manifestação do anticristo e, portanto, da grande tribulação. Se alguém tiver que morrer pela espada, será morto pela espada. Nisso repousa a paciência, a perseverança e a fé dos santos. Então, Apocalipse 13, versos 7 e 10, à luz de 2 Tessalonicenses 2, versos 1 a 12, dá a entender clara e inequivocamente que os santos, ou seja, a igreja e não judeus, estarão presentes durante a tribulação e a manifestação do anticristo. Bom, você está anotando tudo que eles estão falando, está ponderando nos argumentos e você terá condições de tirar suas conclusões ao final do programa, que já vai acontecer já no próximo bloco. Aguarde. Muito bem.
Este é o terceiro bloco do programa Vejam Só Especial, debate às terças-feiras com perguntas e respostas dos dois debatedores. Estamos discutindo se o arrebatamento da igreja se dará antes ou durante ou depois da grande tribulação. E o pastor Éder William, da Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira, está representando os que entendem que o arrebatamento se dá antes da tribulação, e ele vai fazer a terceira pergunta ao pastor Vailate, da Igreja Evangélica Jaboque, que pensa o contrário. Pastor Carlos, eu queria também retomar o bloco anterior, dizendo, com muito respeito ao senhor, que Sim. Em nenhum momento eu citei os pais da igreja, a era patrística. Eu falei do livro apócrifo de Barnabé. E quero chamar a atenção dos telespectadores, internautas, que a nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus. Por todo o respeito que nós temos que ter aos pais da igreja, os escritos dos pais da igreja não têm autoridade canônica. Ou seja, só os 66 livros da Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Ponto final. Agora a pergunta é a seguinte. Pastor Carlos, como que o senhor entende, na visão pós-tribulacionista, que a igreja vai passar pela grande tribulação, os textos do Apocalipse, capítulo 1, verso 7, quando a Bíblia diz, e todo olho o verá. E na contrapartida, a Bíblia também fala da volta de Cristo, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 52, quando está escrito, no momento, num abrir e fechar de olhos, como referência à vinda do Senhor. Ou seja, como que o Senhor, na visão pós-tribulacionista, que defende que a igreja passará pela grande tribulação, consegue harmonizar esses dois textos? O Apocalipse dizendo que Jesus vem e todo olho o verá. E o texto de 1 Coríntios 15, 52, quando a Bíblia diz que a vinda dele se dará no momento, num abrir e fechar de olhos. 3 minutos, pastor Vailate. Muito obrigado pela pergunta. Forte. Essa é boa. Bom, vamos lá. Antes de tudo, eu só quero dizer algo. Eu não vejo os pais da igreja como autoritativos, mas eu não posso desprezar a herança teológica que eles nos legaram. Tanto é que nós estamos aqui como cristãos por causa da herança de um teólogo chamado Tertuliano, um teólogo africano que sistematizou a doutrina da Trindade. Portanto, ignorar essa herança teológica é ignorar traços da minha fé cristã. Embora eu não veja Tertuliano, ou Agostinho, ou quem quer que seja, como a última palavra, que fique bem claro, mas não concordo com relação a não darmos esta atenção importante com relação aos pais da igreja. Com relação a Apocalipse, capítulo 1, verso 7, 1 Coríntios, capítulo 15, para o pós-tribulacionismo é muito fácil entender isso. Primeiro que quando o texto diz que ele vem com as nuvens, em todo olho verá, até mesmo aqueles que os traspassaram, como uma referência à crucificação, isso se encaixa perfeitamente dentro da visão pós-tribulacionista, que vê uma única vinda de Jesus. Jesus, meus caros telespectadores, ele não vem em duas fases ou até em duas vindas, né? Os pré-tribulacionistas usam a ideia de duas fases porque falar duas vindas, eles sabem que fica uma situação bem aberrante, contrária à Bíblia, então eles preferem dizer que é duas vindas, mas é como se fosse duas fases, mas é como se fossem duas vindas, mas na verdade tal ensinamento não está presente nas Escrituras. Com relação a 1 Coríntios capítulo 15, quando o texto bíblico diz que Jesus virá num momento, num abrir e fechar de olhos, a palavra num momento em grego ali é átomo. Átomo vem do advérbio de negação que quer dizer não, e tomos quer dizer partes, de onde vem a palavra tomografia, quer dizer não partes. Ele virá num momento indivisível de tempo. A pergunta dele faz sentido na visão pré-tribulacionista, porque ele está querendo ensinar a iminência por meio desse texto. E, de novo, a Bíblia não ensina a iminência. E quando eu disse para os irmãos antes que Jesus com certeza absoluta não virá hoje nem amanhã, e certamente também não nesta semana, eu não estou dizendo isso porque eu não creio nele e na vinda dele, é porque eu creio na palavra dele, e porque ele diz na palavra dele, em 2 Tessalonicenses 2, que o anticristo se manifestará primeiro, que a tribulação ocorrerá, que a igreja passará pela tribulação, e só depois ele então virá. É por isso, meus irmãos, e com todo o respeito do mundo, a visão pré-tribulacionista,
que eu não posso, em hipótese alguma, dizer que ele pode vir a qualquer momento. Então, a expressão num abrir e fechar de olhos, ou num momento, que é a palavra grega átomo, aqui no texto de 1 Coríntios 15, não fala sobre a iminência, fala sobre o fato de Jesus voltar num momento em que nós não esperemos. Só que esse momento em que nós não esperamos não é qualquer momento, é um momento que será após a manifestação do anticristo e da grande tribulação. Depois desse momento, poderá ser um mês depois, um ano depois, uma semana depois, não sabemos quando, mas será depois do anticristo e da tribulação. Pastor Éder William, o senhor pode comentar em 3 minutos essa resposta do pastor Vailate. Bem, voltando também à questão da história da igreja, eu queria também concordar com o pastor Carlos, concordo com ele, quando ele diz que Tertuliano sistematizou a doutrina da Trindade. Seria uma burrice nossa dizer que Isaac Newton inventou a lei da gravidade. Ele apenas equacionou matematicamente a lei que foi criada pelo nosso Deus. Amém. Assim como Tertuliano sistematizou a doutrina da Trindade e John Nelson Darby sistematizou o pré-tribulacionismo. Agora, os textos que foram citados, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, e todo olho o verá, diz respeito à segunda fase da segunda vinda de Cristo por ocasião do final da grande tribulação. Então, meu prezado irmão que está nos assistindo por esse Brasil através do Vejam Só, quando a Bíblia diz em Apocalipse 1, versículo 7, que todo olho o verá, a Bíblia está falando de forma literal que Jesus ele virá pela sua segunda vinda, numa segunda fase, no final da grande tribulação, de forma visível, de forma que ele se manifestará e todo o planeta Terra e toda a população da Terra verá a manifestação em glória do Filho de Deus. O outro texto que eu citei ao pastor Carlos, que é o texto de 1 Coríntios, capítulo 15 e versículo 2, conforme Paulo escreve: no momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Essa transformação dos corpos dos crentes vivos que estão aguardando a iminente volta de Cristo é o arrebatamento, segunda vinda, primeira fase. E concomitantemente vai ocorrer no arrebatamento a primeira ressurreição dos falecidos que morreram salvos, cujos nomes estão no livro da vida. Quando o nobre pastor Carlos, ele explica no original grego a palavra átomos para no momento, ele interpretou de forma correta, mas a aplicação não foi. Por quê? Porque a aplicação da palavra no momento significa que esse abrir de olhos fala da iminência da vinda de Cristo. O piscar de olhos, segundo os estudiosos, passa de 7 milésimos de segundo. Portanto, o arrebatamento da igreja será iminente. Não haverá tempo para você pedir perdão, para você se reconciliar. A iminência sobre a vinda de Cristo é uma exortação de Jesus para que o crente ele ande em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Bem, volta a bola para o pastor Vailate, que vai fazer sua terceira inquirição ao pastor Éder William. Amém, amém. Pastor Éder, há um texto em Apocalipse no capítulo 3, muito querido por todos os pré-tribulacionistas, né? Principalmente na atualidade. Eu quero lê-lo e depois farei minha pergunta. Apocalipse 3,10 diz lá: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Esse texto é um texto classicamente usado por todo e qualquer pré-tribulacionista para se referir a uma vinda de Cristo antes da tribulação, uma vez que a igreja não passará segundo a interpretação pré-tribulacionista. Eu gostaria que o pastor, por gentileza, discorresse um pouco sobre Apocalipse 3,10 ou contexto. Esse texto fala mesmo sobre
o pré-tribulacionismo ou não? Por favor. 3 minutos. Eu vou repetir novamente a leitura feita pelo nobre pastor Carlos. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. O entendimento pré-tribulacionista nesse texto é que a igreja do Senhor Jesus, ela não passará pela grande tribulação. A expressão, a hora da tentação, ser guardado na hora da tentação, é justamente o que vai acontecer com a igreja do Senhor Jesus. Ela será arrebatada pelo Senhor Jesus antes que o anticristo se manifeste, antes que a grande tribulação ela seja instaurada aqui na face da terra. Portanto, o texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, é mais um texto bíblico que prova que a igreja do Senhor Jesus, ela não passará pela grande tribulação. Eu quero lembrar aos prezados telespectadores que o texto escolhido pelo pastor Carlos, que defende o pensamento pós-tribulacionista, está no capítulo 3 do Apocalipse. E a grande tribulação, ela começa no Apocalipse a partir do capítulo 6. Portanto, o Senhor Jesus, ele manda uma palavra para o pastor da igreja de Filadélfia, que também é uma palavra aplicada para a igreja de todas as eras, inclusive a nossa. Portanto, o nosso entendimento que esse texto e o contexto provam de forma clara que a igreja do Senhor será arrebatada antes da hora da tentação. Esse guardar na hora da tentação, não é que o Senhor Jesus vai guardar a igreja na tribulação, mas esse guardar aí é o arrebatamento que vai acontecer, é o rapto da igreja. A igreja, ela será preservada por Deus não na tribulação, mas antes da introdução da tribulação, a igreja, ela será introduzida por Cristo para o tribunal de Cristo, para o recebimento de galardões e depois para as bodas do Cordeiro, na celebração da grande festa, que é a igreja noiva e o Senhor Jesus, o noivo. Muito bem. Pastor, vai lá de seus comentários. 3 minutos. Obrigado, Éder. Bom, eu quero deixar aqui bem claro, ainda eu gostei porque o pastor Éder falou que, embora esse texto se refira à igreja de Filadélfia, ele disse acertadamente que se aplica a todas as igrejas de todas as épocas, mesmo porque no verso 13 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ok. E aí eu quero, de novo, também ler o texto, só que eu quero fazer uma pequena observação no texto original, e é daí que vem a minha pergunta com relação ao Apocalipse 3:10. O texto diz o seguinte: como guardaste a palavra da minha paciência ou perseverança, a palavra grega peirasmos, também eu te guardarei, o verbo grego tereu, da hora da tentação ou provação que há de vir sobre todo o mundo para tentar ou provar os que habitam na terra. Bom, o pastor Éder, ele disse que Deus vai guardar da tribulação ou da aprovação e não na tribulação. Só que aí entra um problema muito interessante, porque a expressão da hora da tribulação que há de vir, ou da aflição que há de vir sobre todo mundo, aqui aparece a seguinte expressão grega: ektes horas, que quer dizer da hora. O curioso, e é por isso que eu citei de propósito Apocalipse 3:10, que é um texto que os pré-tribulacionistas gostam muito, o curioso é que a preposição ek, segundo os maiores dicionaristas, enciclopedistas e eruditos no grego, quer dizer sair de dentro. Ek, o significado básico de ek é sair de dentro. Se João quisesse falar sobre sair e tirar e não participar da tribulação, ele poderia usar a palavra apó, a preposição apó, ou tantas outras, mas ele usa ek, que quer dizer sair de dentro. Desse modo, o significado básico dessa preposição da hora da aprovação, quer dizer sair de dentro, ele por si só já refuta a interpretação pré-tribulacionista. Ora, para a igreja emergir de dentro da hora da aprovação, como a preposição grega ek nos dá a entender claramente, isto significa que ela deverá necessariamente estar presente durante esta aprovação, ou durante toda ela, ou pelo menos boa parte dela. Então, de novo, voltando para os queridos telespectadores, quando nós analisamos
o texto bíblico com base nos originais, com mais calma, observando todo o seu contexto imediato, à luz de outras passagens que lançam luz sobre outros textos da Bíblia. Eu tenho que fazer uma leitura tanto intertextual como intratextual, ou seja, dentro do próprio texto, como também em passagens paralelas. Quando eu faço essa análise ou esta exegese com muita calma, eu percebo que há um grave equívoco por parte da exegese pré-tribulacionista, que deixou de considerar um erro tão básico em grego, porque é que quer dizer sair de dentro. Se a igreja está dentro, é porque ela vai passar ou experimentará toda ou pelo menos boa parte da tribulação. Bom, agora eu tenho perguntas para vocês, porque a gente não pode estourar o tempo do programa, né? Vai ser complicado. Ainda tem também o Povo Fala para a gente assistir. Muito bem. Eu vou perguntar ao pastor Éder William e depois o pastor vai lá e te responde a mesma pergunta. Pastor Éder, lá no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus faz um resumo dos eventos do fim, respondendo a perguntas dos seus discípulos, específicas sobre dize-nos quando serão estas coisas e que sinais haverá de tua vinda, né? E Jesus então fala sobre uma série de coisas, e a certa altura, pastor, ele menciona então, vereis o sinal dos filhos do homem e tal, no céu, e os anjos recolherão os seus escolhidos, e um será tomado e outro deixado. Um está na cama, dois estão na cama, um será tomado, outro deixado. Então, dois estão moendo, um será tomado, outro deixado. O senhor vê essa referência de Jesus ao arrebatamento da igreja? Pastor Éber, o texto que o senhor está citando em Mateus, primeiro eu queria ler o versículo 3, porque no versículo 3, para responder a sua pergunta, vem 3 perguntas. Primeira pergunta, dize-nos quando serão essas coisas. Então essa primeira pergunta está respondido no versículo 1 e 2, que foi a destruição do templo de Jerusalém no ano 70, quando Tito com as suas legiões romanas invadiram a cidade santa. Então, a primeira pergunta está respondida com os acontecimentos históricos do ano 70 da nossa era. Segunda pergunta, que sinal haverá da tua vinda? Então, no conceito pré-tribulacionista, os sinais que antecedem a vinda de Jesus já aconteceram. Portanto, a vinda de Cristo é iminente. Logo, o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Isso significa que na pergunta que o senhor faz, um será levado e o outro será deixado, no entendimento pré-tribulacionista, esses textos são alguns textos da Bíblia que jogam luz no entendimento pré-tribulacionista, que pessoas que serão levadas, pessoas que serão deixadas no leito, pessoas trabalhando, pessoas que serão deixadas, são referências bíblicas que jogam luz no entendimento da interpretação pré-tribulacionista, ou seja, que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Como tem tempo ainda, pois não. Os que forem deixados e não levados é porque não estavam fiéis na hora do arrebatamento? Essa explicação é dada com base na parábola das 10 virgens. A Bíblia diz, pastor Éber, que os que serão deixados são aquelas 5 virgens que não têm estoque de azeite nas suas vasilhas. Portanto, o azeite, como símbolo do Espírito Santo, é o diferencial na hora do arrebatamento da igreja. Entendi. Então, se não estiver preparado, fica. Se não estiver preparado, fica. Por isso que a vinda de Cristo, com o arrebatamento, que é a primeira fase, é iminente. Porque exorta a igreja, pastor Éber, a manter uma expectativa acesa, de vigilância constante, porque o Senhor pode voltar a qualquer momento. Perfeito. A mesma pergunta para o pastor Vailate. Esse texto de Mateus 24, que aliás foi o senhor mesmo que mencionou, muito bom, não é muito claro, não é uma mesmo. clara indicação do arrebatamento da igreja, pastor? Em hipótese alguma, Éber, de jeito nenhum. Isso é exegese, não é exegese, em hipótese alguma. E eu vou provar pelo contexto. De novo. Estou ansioso. Falta uma leitura, e simples, aliás, eu diria até simples, né? Vamos lá. O que acontece? Quando ele lê lá, a primeira parte da pergunta eu não vou responder porque ele já respondeu, eu concordo com ele, na primeira parte, então não preciso chover no molhado. Na segunda pergunta, vamos lá. Então, estando 2 no campo, Mateus 24:40, será levado um e deixado o outro. Estando 2 mulheres, né, moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra.
pastor Éder disse que isso é uma referência ao arrebatamento. Em hipótese alguma, porque eu tenho que ler o texto anterior, eu tenho que ler os 2 versos anteriores. Olha o que diz 38, por uma boa exegese, uma exegese correta, sadia e bíblica. Eu não posso ignorar o contexto, que é o que foi ignorado aqui. Porquanto, verso 38, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Levou quem? Os ímpios, porque Noé e a sua família estavam na arca. Os levados são os ímpios. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então depois ele diz, estando 2, um será levado, deixado e tal. Então quem é levado aqui, é levado para o juízo, não é levado para o arrebatamento. Lembro de novo aos queridos telespectadores, que a palavra harpazo, que é a palavra arrebatar, o verbo arrebatar, não aparece aqui. Aqui a palavra levar é a palavra paralambano, é o verbo grego paralambano. E não há nenhum tipo de referência ao arrebatamento. Isso aí é exegese, é importar um sentido estranho ao texto e não exegese, extrair do texto o seu real significado. Quero ir mais longe ainda. Apocalipse, ou melhor dizendo, Mateus 24, né, o tempinho ainda que eu tenho, ele diz lá, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso é usado também por pré-tribulacionistas para se referir que haverá uma salvação, um livramento físico. Aqui eu quero lembrar que o verbo grego sotai, quando se refere à salvação, ele se refere à salvação espiritual. Os crentes aqui no momento da tribulação, eles estarão vivos, muitos dos quais morrerão, mas serão salvos não da tribulação, serão salvos em Cristo por permanecerem fiéis na sua fé. O que eu estou dizendo é o seguinte, essa expressão, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, também ocorre em Mateus 10, 22, em um contexto de perseguição, onde os discípulos experimentam isso, e também em Mateus 13, 13. Já o verbo sotai, será salvo, que ocorre no sentido espiritual, ele ocorre em Marcos 16, 16, João 10, 9, Atos 2, 21, Romanos 9, 27, Romanos 10, 13, Romanos 11, 26 e 1 Coríntios 3, 15. No sentido espiritual, apenas em Lucas 8, 50, com referência à filha de Jairo, e João 11, 12, o verbo é usado no sentido físico. Portanto, a referência aqui é a cristãos passando pela tribulação. E os que são levados para o juízo. Interpretar como arrebatamento é exegese, e não exegese bíblica e sadia. Tudo bem. Nós não temos muito tempo, então eu sei que o pastor Éder William vai falar aqui que esses que vão perseverar até o fim são os judeus que vão se converter na grande tribulação. E o senhor está muito petista. Vamos ver o que a nossa repórter apurou dos crentes leigos, que não são professores igual os dois que estão aqui. Vamos lá. Os salvos passarão pela grande tribulação ou serão arrebatados antes dela? Serão arrebatados antes dela. Por que você acha? Porque já são escolhidos, né? Já aceitou Jesus, segue uma vida em Cristo, com a vida no altar, e Deus recolhe. Creio que sim. Os salvos já estão salvos, né? Já disse salvo, porque já é salvo, né? Então ele não vai passar pela grande tribulação, ele vai ser arrebatado antes. Eu acho que já vão passar pela tribulação, não? Penso eu. Por quê? Não sei, que a gente que vivemos aqui na cima da terra temos que pagar o que nós fizemos, alguma coisa de errado, não? Eu acho que não. Os salvos já estarão com Cristo na grande tribulação. Vão ser arrebatados antes dela. Por que você acha isso? Eu acho porque é o seguinte, as pessoas que vão ficar para a tribulação, vão passar por toda essa luta, são as pessoas que em algum momento deixaram a sua fé se esfriar, em algum momento se afastaram da presença de Deus pelo homem, por situações que acabaram enfraquecendo eles na fé. Eu acho que aí infelizmente eles vão ter que passar por essa tribulação. Pastor, eu sei que o tempo está apertado, então 1 minuto para o senhor, pastor Éder William. Por que Deus levaria os crentes antes da tribulação, se ele não poupou os cristãos do primeiro século de Nero, de Calígula de um bando de loucos? Pastor Éder, ótima pergunta. Os períodos das tribulações da história da igreja, da época do Império Romano, são períodos de tribulação que ocorreram de forma forte, contundente, mas nada comparado à chamada grande tribulação. O texto de Mateus 24, 21 diz que haverá uma grande aflição que nunca houve e jamais haverá. Portanto, os sofrimentos dos cristãos primitivos na época do Império Romano foram sofrimentos de forma bem contundente.
Reconhecemos. Entretanto, a grande tribulação, que é o tema do nosso programa, é um evento escatológico sem proporções passadas, presentes e até mesmo futuras, porque o Senhor Deus, Ele mandará o seu Filho Jesus arrebatar a sua igreja, para que a mesma não participe da grande tribulação, porque a grande tribulação é o juízo de Deus, e sobre a igreja não repousa o juízo, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O objetivo da grande tribulação é a purificação de Israel, para que a mesma reconheça Cristo como Messias, o julgamento das nações ímpias. E a igreja, antes disso, será arrebatada. Portanto, eu agradeço minha oportunidade dizendo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém? Amém. Opa, Maranata. O senhor não pode falar Maranata. O senhor não pode falar. Mas é claro que posso, mas claro que posso. Claro um minuto que posso. para a sua resposta. Quando o senhor fala assim que a volta de Jesus não é iminente, então todos os cristãos da época bíblica erraram grosseiramente, não souberam entender o que Paulo, Jesus e os apóstolos falaram. Outra coisa, quando o senhor diz que o anticristo tem que se manifestar, não vale o texto de João dizendo que os anticristos, vários deles já tinham se manifestado? Um minuto. Ótima pergunta, e na sua pergunta já há a resposta. Ora, se João disse, em 1 João capítulo 2, capítulo 4, filhinhos, muitos anticristos já se introduziram no mundo, que são tipos, prefigurações. Ora, e estes anticristos, é óbvio lembrarmos que eles se introduziram no mundo durante a permanência da igreja. Todos os anticristos que se introduziram no mundo, quando João assim o diz, eles se introduzem no momento que a igreja está presente. Ora, se os anticristos que prefiguram o anticristo, eles se manifestaram durante o momento em que a igreja estava presente, isso também ocorrerá na nossa época, conforme 2 Tessalonicenses capítulo 2, conforme Apocalipse capítulo 3, conforme Mateus capítulo 24, a igreja ela experimentará a tribulação e também, sem dúvida alguma, terá que enfrentar os que estiverem vivos a pessoa do anticristo. E aí eu quero emendar dizendo que eu também espero a vinda de Jesus, espero que ele volte sem dúvida alguma para buscar a sua igreja, mas não creio que ele virá a qualquer momento, porque a Bíblia diz que o anticristo e a tribulação devem se manifestar antes, mas eu creio e espero ansiosamente pela vinda de Jesus e faço coro com meu irmão. Maranata, vem Senhor Jesus, mas depois de todos os sinais que ele disse, depois dos quais que ele voltaria. Você vai ficar, irmão. Você vai ficar. E amanhã vocês assistirão, vejam só. Vocês assistirão, vejam só amanhã. Eu não sei se eu não estou dizendo porque eu estarei vivo ou não, mas porque Jesus não voltará até amanhã. Exatamente. Irmã, amanhã tem vejam só. Seguinte, eu quero agradecer a presença dos dois irmãos. Obrigado, precioso o debate de hoje. Obrigado, o contato deles está no viu? site vejamsó.com.br. Endereçe convites, perguntas, convite para palestra, para sermão. Eles aceitam até oferta. Não tem problema, o contato deles está lá no site, aproveite, Amém. Porque estão à disposição de vocês. E só uma palavra final. Ninguém sabe, né, como serão os eventos do fim. Verdade, nem quem sistematizou lá atrás, nem quem sistematizou no século XVIII, nem quem sistematiza agora. E Jesus deixou bem claro que nós temos que estar vigiando o tempo inteiro. Amém. Então essa história de que Jesus não virá, é melhor estar preparado, Amém. Tá bom? Vamos ao sorteio do brinde da grade. José Mário, de Salvador, olha lá, capital da terrinha. Parabéns, Zé Mário, tem a grade ainda na tua terra, tá bom? Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus, nos encontraremos no próximo Vejam Só, se Jesus não voltar.